Eu sou a Dani Guardini, mesmo sem voz, eu decidi que eu ia fazer esse vídeo hoje. Faz tempo que eu tô para gravar para vocês, contando um pouquinho como é essa minha vida de morar em Miami e continuar com o escritório, tanto em Campinas quanto em Miami. Então, se você gosta de arquitetura, design de interiores e quer entender um pouquinho de como funciona esse universo, fica por aqui, que eu acho que você vai gostar de saber dessa história. Eu sou formada arquiteta já há bastante tempo, desde 1998. Em 24, vai fazer 25 anos, tem bastante tempo. E há 8 anos atrás, em 2014, nós precisamos montar a filial do nosso escritório nos Estados Unidos. Então a gente começou tudo diferente do que a maioria das pessoas. Muitas pessoas vão para os Estados Unidos para tentar a vida. Nós, na verdade, precisamos abrir um escritório nos Estados Unidos para atender uma demanda de trabalho. Um cliente nosso aqui do Brasil, que precisava dos projetos nos Estados Unidos e nos contratou para fazer os projetos lá. Então nós abrimos a nossa empresa em 2014. Em 2015, por conta de já ter essa empresa aberta, por as coisas já estarem acontecendo nos Estados Unidos, e eu queria dar essa oportunidade para os nossos filhos, né? Tanto eu quanto o Adriano, meu marido e sócio, que é sócio da Guardini Stancati junto comigo, também é arquiteto. Nós decidimos que a gente ia fazer essa mudança, esse movimento de mudança. Então eu fui na frente com os meninos para eles poderem estudar, e nesse tempo o Adriano começou, né, essa ida e vinda, porque a gente continuava com o nosso escritório aqui no Brasil. Nisso se passaram já 7 anos e a gente continua nessa vida, um pé lá e um pé aqui. Então um pouco do tempo eu fico em Miami, um pouco do tempo aqui fico no Brasil, e a mesma coisa o Adriano, um pouco fica aqui no Brasil, um pouco fica lá em Miami. Então nós temos no fim 2 vidas, 2 escritórios e uma certeza única, né, de que a gente quer fazer as coisas darem certo, que a gente quer fazer as coisas acontecer, a gente quer atender da melhor maneira o nosso cliente. Então hoje nós temos um escritório aqui em Campinas. Eu estou inclusive aqui no escritório, já é sexta-feira, o último dia de férias da nossa equipe. Na segunda-feira eles já retorna todo mundo para o escritório. Quis aproveitar aqui o silêncio para gravar esse vídeo. E nós temos também nosso escritório em Miami. Lá em Miami é um modelo bem diferente. Eu posso fazer um outro vídeo depois, se vocês gostarem desse tipo de assunto, contando um pouquinho de como funciona o modelo de negócios do escritório aqui do Brasil e como funciona o modelo de negócios do escritório nos Estados Unidos, porque são bem diferentes. Quando eu fui para lá, né, quando eu me mudei para lá, quando eu fui assumir o escritório dos Estados Unidos, apesar de já ter quase 20 anos de experiência aqui no Brasil como arquiteta, tendo escritório de arquitetura aqui, foi um grande aprendizado. Eu falo que a primeira coisa que a gente precisa ter quando a gente se muda para os Estados Unidos é muita humildade, porque por mais que a gente já saiba no Brasil, é diferente lá. Então a gente tem que ter humildade para aprender tudo de novo. E foi bem desafiador e muito gostoso. Eu gosto de desafio, o Adriano também gosta de desafio. A gente se alimenta dos desafios, né? Nos traz vida, nos traz vontade de fazer acontecer. A gente gosta bastante dessa dinâmica de sair da zona de conforto. Então, 8 anos que a gente abriu a empresa, 7 anos que eu já estou lá, morando lá com os meninos, foram grandes desafios mesmo, mas eu acho que com grandes ganhos, principalmente os ganhos de visão de mundo, né, de aprendizados e conquistas muito mais emocionais, conquistas muito mais de realmente aprendizado, né? Eu acho que é incrível o quanto a nossa cabeça se abre para o mundo, quanto a gente entende, tem uma visão ampliada. Eu acho que a distância nos traz um certo sofrimento. Essa questão da família dividida, para mim, foi bem difícil. A gente sempre foi muito, muito unido. A gente continua sendo muito unido, mas cada um de um lado, né? Hoje tem cada um de um lado e essa história, a gente acabou criando os filhos para o mundo e realmente hoje eles estão espalhados pelo mundo. É difícil, é doído, mas eu acho que vale a pena. Eu acho que a gente aprende a estar junto apesar da distância. E com relação ao escritório, então, como eu falei, a gente tem o escritório em Campinas, que é onde eu estou hoje, e o escritório lá em Miami. A gente aprendeu a lidar com isso, né? Então é uma coisa que num primeiro momento não foi uma coisa planejada, não foi algo que eu falei assim, nossa, um dia eu quero mudar para Miami, nunca pensei nisso, eu achava que era uma coisa completamente impossível, não estava no meu radar, as coisas foram acontecendo. E quero, né, que meu marido mora em Campinas e eu moro em Miami, e a gente vai levar um casamento assim, à distância, e no fim é isso que a gente tem feito há 7, 8 anos. E tá funcionando, graças a Deus, porque a gente tem muito amor um pelo outro, né? Então essa parte a gente já resolveu. E o escritório, então tanto eu fico mais no escritório de Miami e o Adriano fica mais à frente do escritório de Campinas,
Mas isso não impede que o Adriano participe de muita coisa no escritório de Miami e eu participe de muita coisa no escritório aqui de Campinas. Então a gente acaba se dividindo, então eu tenho um mais responsável do que o outro pelo escritório, pela parte operacional da empresa, mas a gente está sempre participando né, de tudo, sempre muito envolvidos, né? A gente ama o que a gente faz, então a gente traz assuntos de escritório, assuntos de trabalho para dentro de casa todos os dias, o dia todo. Então, quando a gente ama, né, quando a gente escolhe uma profissão que realmente a gente se realiza, que a gente curte, eu não vejo problema de trazer trabalho para casa, porque o nosso trabalho realmente é gostoso. Então a gente faz isso com prazer, com amor, sem peso, sem que isso seja uma coisa, sem que isso seja um fardo. É desafiador, às vezes eu perco muita coisa que está acontecendo em Miami porque eu estou em Campinas, às vezes eu perco muita coisa que está acontecendo em Campinas porque eu estou em Miami. Mas também tem o lado bom, eu falo que a gente consegue aproveitar um pouquinho dos dois mundos e é uma postura nossa também de sempre enxergar o lado positivo das coisas e ver o lado bom. São muitas diferenças entre trabalhar no Brasil e trabalhar nos Estados Unidos, entre ter uma empresa no Brasil e ter uma empresa nos Estados Unidos. Ser empresária no Brasil, eu acho que é muito mais complicado do que ser empresária nos Estados Unidos, no sentido de não existe tanto incentivo, não existe tanta ajuda do governo para você fazer acontecer. Na verdade, a gente só tem encargos, impostos e a gente só vê dificuldades em ter uma empresa no Brasil. E ao contrário, nos Estados Unidos a gente tem muito mais incentivo, a gente vê que eles querem ver a empresa crescer, eles querem ver a empresa dar lucro, eles realmente você se sente muito mais amparado nos Estados Unidos para você ser empresário. Isso é uma diferença que eu vejo assim que para mim é muito gritante, muito, muito mesmo. Então você se sente muito mais valorizado como empresário, você sente que tá todo mundo do seu lado e não tentando te passar rasteira a parte, né, burocrática das coisas. A parte de projetos também é bem diferente, mas aí eu vou fazer um vídeo específico falando sobre isso. E eu acho que o grande desafio é a gente realmente levar com leveza, porque acaba que é complexo você lidar com, né, duas realidades, duas vidas tão distintas, né, em Campinas e em Miami, e fazer parte essas duas vidas fazem parte da sua vida. Mas é bom, é muito bom e a gente tá lidando bem com isso, a gente aprendeu a lidar bem com isso e assim a gente vai levando. Não sei por quanto tempo ainda. Em alguns momentos eu confesso que eu falo, cara, até quando, né? Porque a gente imaginava que isso aconteceria por alguns meses. Quando eu me mudei, eu achei que isso ia acontecer por alguns meses, né? Sei lá, estourando um ano, no máximo, no máximo. E no fim lá se vão quase 8 anos e a gente continua nessa vida sem muita previsão. Hoje a gente já aprendeu que tem muita coisa que foge do nosso controle, que nem tudo é a gente que define, nem tudo é a gente que escolhe. Muita coisa a gente que escolhe, na verdade quase tudo a gente escolhe, mas tem muita coisa que a gente tem que entregar e ir levando do jeito que dá, né? Lógico, foi uma escolha nossa essa vida, é uma escolha, continuar vivendo dessa maneira é uma escolha, definitivamente. Mas tem coisas que a gente não consegue decidir quando que vai terminar, quando que vai acontecer, enfim, a gente acaba tendo que entregar e confiar. Hoje, inclusive, na minha mentoria, eu faço mentoria para outros arquitetos e eu falei exatamente isso para eles. Em muitos momentos a gente tem que confiar que as coisas vão dar certo, entregar e deixar as coisas acontecerem. É assim que eu venho levando a nossa vida, né? Tanto eu quanto o Adriano. Então eu venho levando a minha vida, ele vem levando a dele. Nós estamos levando a nossa vida como sócios de um escritório, com um filial nos Estados Unidos, né? Com um escritório com dois escritórios, né? Uma empresa com 2 escritórios, ou um escritório com 2 empresas, enfim. É um pouco complexo, mas a gente acaba levando de uma maneira simples e simplificada. E estamos vivendo bem, a família também aprendeu a lidar com isso, e eu acho que estamos todos felizes com as nossas escolhas. Se você tiver alguma dúvida, quiser alguma coisa que eu explique, alguma coisa específica, por favor, me manda aqui embaixo. Eu adoro receber mensagem de vocês, adoro saber o que vocês estão achando aqui do canal.
Eu vou tentar intercalar um pouco de vídeo contando um pouquinho da nossa história, contando um pouquinho desses desafios, contando um pouquinho do modelo de negócio nos Estados Unidos, modelo de negócio aqui, como funcionam os projetos de arquitetura, quando o cliente chega, quais são os passos. Eu quero trazer um pouco mais de informação para vocês, então me deixa aqui embaixo o que mais vocês querem que eu traga. Eu gosto dessa participação, acho muito rica, muito valiosa e amo compartilhar por aqui. E é isso, gente. Sem voz, mas muito feliz de estar podendo dividir um pouquinho com vocês dessa nossa dinâmica de vida. Muito obrigada e até o próximo.